Olá a todos, como combinamos, temos outros vídeos para fazer. Hoje será o tema Escancare os seus tesouros. Esse tema escolhi devido também a esse momento que estamos vivendo e que a gente precisa e tem a necessidade de estar mais aberto. Então é sobre isso que vamos falar hoje, tá ok? Como de costume, eu vou ler um pequeno poema que eu compus já há algum tempo. E esse poema ele se refere ao grande porta-joias que nós somos, tá ok? Bom, escancare seus tesouros. Você é um porta-joia divino. Pena não perceber seu valor. Sua mente bloqueia a abertura. Há um ego duro e pesado sobre ela. A meditação tira-lhe os pesos. A fé remove os bloqueios, a interiorização abre-lhe as tampas, a consciência expõe seus dons. Quando as joias reluzirem de seu âmago, ao som da música celestial, tudo se transformará, mas nada foi preciso fazer. Naturalmente, o amor pulsará com o brilho inigualável de uma joia. A paz reluzirá como um diamante real. Haverá harmonia perfeita da pérola da vida. Na eternidade da realeza divina viverá. Abra seu porta-joias. Escancare seu ser. Permita seu tesouro se expor. Que valor há nele trancado a 7 chaves? A consciência rompe as barreiras. No futuro, rirá ao perceber que sempre esteve aberto e que apenas vultos de uma caixa havia. Todo aquele tesouro sempre esteve disponível, só você não sabia. Divirta-se, farte-se, exponha-se e deleite-se em realização. Bem, eu vou comentar agora para que fique mais fácil da gente entender o que eu quis transmitir com esse texto, tá ok? Escancare seus tesouros. Ou seja, o ser humano normalmente não percebe o quão valioso ele é. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde até mesmo os próprios religiosos nos rebaixam, nos deixam como se fossem seres assim, sem um valor real, sem que a gente tome consciência do quanto nós temos de valor. Tá? Então, é muito triste isso, mas a gente sabe que isso tem uma finalidade de dominação, uma finalidade de haver seres que possam ser mais assim, moldáveis, seres que atinjam os objetivos que eles querem que nós façamos. Então, começando aqui, você é um porta-joias divino. O que acontece? Mal a gente tem noção, devido a essa vida que a gente se volta só para o externo, a gente tem uma vida que vive olhando tudo que está fora, só as coisas de fora têm valor. A gente vê hoje, inclusive, as pessoas fazendo um culto ao corpo, como se fosse uma coisa, se a gente vê as pessoas posando e se expondo às outras pessoas, aí, principalmente na internet. Então, se modela o corpo, se veste bem, não que a gente não deva cuidar do nosso corpo, não é isso, mas é simplesmente um demonstrar hoje, a gente vê um demonstrar que tudo é voltado àquela parte externa, Então, foi feito isso de forma deliberada, cultuar esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude. Inconscientemente a pessoa fica muito mais preocupada em como ela se expõe, como ela se veste, de como ela se porta, de como ela fala, de tudo isso, até o carro que usa e tudo mais, a casa que tem, tudo que se faz, e também aquela exposição total hoje, a gente vê, infelizmente, qualquer viagem, qualquer
passeio que faz, a comida que come, está sempre assim mostrando toda a parte externa da coisa, né? E muito pouco, às vezes, se vê a população fazendo uma introspecção, mostrando realmente o que é de bom, que é aquela pessoa, aquele amigo, aquela pessoa que está ali também compartilhando num grupo, alguma coisa, que seja assim de proveito, né? Tem, lógico que tem. A gente sabe que existe um grupo muito grande que está preocupado de cultivar essa amizade, de estar sempre ao lado das pessoas e tudo mais. Mas a maior parte vive essa vida frenética, né? E mal sabe o tamanho do porta-joias divino que ele mesmo é, tá? Pena não perceber o seu valor, né? Então é uma pena, mas tudo tem uma razão. No momento que a gente se volta muito à parte física, muito à parte terrena, como eu já mencionei, o que acontece? Vai haver um despertar, porque sempre vai, depois dessa dedicação, depois desse empenho e desse olhar voltado só para o fora, só para o externo, só para o terreno, vai gerar depois, de uma forma ou de outra, uma sede para que ele volte-se para dentro, tá? Então, a própria mente é que bloqueia a abertura deste porta-joias divino, né? Há um ego duro e pesado sobre ela, né? Então, há uma porta que a gente cria, ela não existe, depois vamos ver, e que esse ego, ele vai fazer com que a gente esteja completamente fora de nós mesmos, né? Nós não temos a mesma consciência que deveríamos ter para viver uma vida com dignidade, uma vida de harmonia, tá? Então, a meditação, ela tira-lhe os pesos, né? Então, ela vai ajudar ou até auxiliar. Lógico, existem outros métodos também, mas a meditação é uma ferramenta poderosíssima para que a gente viva no aqui e agora, para que a gente viva dentro da nossa espiritualidade de verdade e não dentro da nossa religião. A religião, ela queira ou não, ela impõe certas coisas, né? Então não faça isso, não faça aquilo, como fosse um treinamento. Não há necessidade alguma de haver um treinamento para você ser bom. O que você precisa é saber o quanto de bondade tem dentro do seu ser, ter consciência disso. E no momento que você tiver consciência disso, você não terá como ser sem ser bondoso. Percebe assim? A espiritualidade, ela vai brotar de dentro. Então, a meditação vai tirar esses pesos, aquela comporta que bloqueia aquela situação onde você está naquele momento fazendo com que não seja bom. Entende? Então, em todos os ótimos e grandes valores que o ser humano tem, tudo isso pode brotar de forma natural, tá? Então, a fé remove os bloqueios. No momento que você tem fé, você acredita em você mesmo, que quando você acredita em você mesmo, você automaticamente está acreditando no Pai Celestial. O que acontece? Quando você tem essa fé, você tem esse conhecimento, quando você recebe e você percebe dentro de si mesmo o quão é poderoso o seu espírito, a sua alma, para poder tocar a sua vida de forma plena e em paz, aí você consegue viver uma vida muito, muito melhor, ok? Então, a interiorização abre-lhe as tampas. Então, aquele porta-joias divino, sem a interiorização, a gente não tem consciência de deixá-las com as portas abertas. Mas muitos vão falar assim, mas eu vou deixar minhas portas abertas, aí todos vão querer todos os meus dons e tudo mais e tal. Mas com consciência, a gente pode sim oferecer nossos dons. Com consciência, a gente consegue, sem ser explorado, né? Porque com consciência, você sabe a cada passo que você está dando, se aquele ato que você está fazendo, aquela palavra que você está pronunciando, realmente ela tem uma conotação assim, de plenitude, né? De presença. Então, no momento que você faz uma coisa por vez, né? Então a gente que faz, isso tudo traz uma diferença muito grande, né? Porque você está presente. Então, quando você se interioriza, você abre essas tampas e ao mesmo tempo você pode expô-las
pode expor todos os seus dons sem nenhum tipo de problema, ok? Então a própria consciência expõe os seus dons e sem problema algum, né? Então a gente vê seres que têm a capacidade de estar plenamente o tempo todo, é como aquele poço, né? Que quanto mais água você tira, mais ele brota água, né? Então é uma renovação do próprio espírito humano, né? A gente vê isso de uma forma muito gostosa quando você doa os seus dons e a própria natureza divina te fornece mais dons. Você faz, você fala, você age e interage. E o que acontece? Quanto mais a gente faz tudo isso, mais e mais nos é dado. Quanto mais a gente realiza, mais a gente tem capacidade de realizar. Tá certo? Então isso é um fluxo que vem de forma muito natural. Então é muito bom saber que dentro desse porta-joias que somos nós, existem todos esses dons. O grande problema é que a mente humana, o nosso ego, acha né? Aí nós fomos treinados, como eu falei, a gente ficar o tempo todo ali pensando nas coisas, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu dou, isso fica tudo muito difícil. Agora, quando você tem consciência plena, você vai fazer isso de forma muito natural, tá ok? Então, esse treino do que se deve ou não fazer, do que se deve ou não falar, do que se deve, isso tudo é muito complicado, porque você tem que sempre estar racionalizando. Agora, quando você tem a mente posta um pouco de lado e a intuição e aquilo que vem de dentro de você, porque você, a partir das meditações, você vai estar cada vez mais abrindo o teu ser para ter acesso ao que a gente chama de sabedoria infinita. Bom, como já citei em outros vídeos, quem não assistiu, assista. Nós já falamos que a potencialidade da nossa mente é 1% comparado aos 99% da sabedoria infinita, que nós temos acesso, todos nós temos, e nós precisamos nos abrir para isso. Quando as joias reluzirem de seu âmago, ao som da música celestial, tudo se transformará, mas nada foi preciso fazer. Foi justamente isso que eu acabei de falar. Então, no momento que você toma consciência, no momento que você está presente sempre, o maior tempo possível da sua vida, o maior tempo possível do seu dia a dia, o que acontece? Ao som da música celestial, né? Todo porta-joias tem aquela música que toca quando a gente abre, né? Então o que acontece? Só que dessa vez não é aquela pequena musiquinha, não, né? É uma música muito especial, que é a música celestial, aquela que vem dos céus, e tudo se transformará, mas nada foi preciso fazer. Por que eu disse isso? Porque a gente não precisa ser aquele ser que faz, a gente pode ser simplesmente um instrumento, tá certo? Então vamos dar um exemplo aqui. Vocês sabem quanto que um martelo cansa na mão de um carpinteiro? Praticamente nada, né? Porque quem faz não é o martelo, quem faz é o carpinteiro. Então, no momento que a gente se transformar num instrumento de Deus, num instrumento daquela fonte divina que nos criou, o que acontece? Isso torna-se suave, não tem jugo nenhum, não tem aquela penitência em se realizar as coisas, parece que é uma penalidade que a gente tem o tempo todo estar realizando, então tudo é cansativo, tudo é muito pesado, tudo é muito difícil. Não, isso não há necessidade de ser assim, né? Então é a mesma coisa, a enxada não se cansa na mão daquele trabalhador rural, tá ok? Então a gente também tem que ser esse instrumento. No momento que a gente se torna esse instrumento, nós vamos ter um tema um dia, nós vamos falar sobre isso também, tá? E enfatizar mais sobre esse assunto. Então a gente se tornar realmente esse instrumento de forma suave, tá? Então a gente não precisa ter na vida esse jugo, esse peso, né? Aquele fardo que a gente carrega, parece que todos os dias, não há necessidade alguma disso. A gente vai descobrir que no momento que a gente utilizar a meditação para fazer esse tipo de introspecção e de a gente se autoconhecer e deixar que o nosso porta-joias se abra, o que vai acontecer? A gente pode realizar as coisas
com muito menos peso, com uma infinita leveza, né? A vida se tornar realmente aquela pluma que eu já citei em outra ocasião. Naturalmente, o amor pulsará com o brilho inigualável de uma joia. O amor está lá dentro de nós, numa quantidade que nós não temos nem noção, tá? A paz reluzirá como um diamante real. Sim, o brilho que só a paz que vem do interior consegue nos dar, não dá para medir, não dá para descrever, né? O tanto que o brilho que vem lá de dentro. Haverá a harmonia perfeita da pérola da vida. Então, quem já observou uma pérola perfeita, né? Ela tem uma harmonia, né? Uma perfeição, é uma forma de uma esfera. E a vida pode ser harmoniosa assim, girar de forma completamente harmoniosa. Vocês já viram uma esfera perfeita girando sobre uma superfície plana? No momento que ela se desliza, ela vai com uma perfeição. Então, essa harmonia é possível em nossa vida. O problema é que a gente tem os bloqueios, né? Então a gente gera esses bloqueios. Agora, a gente fica assim, não, mas o caso que eu tenho um parente que não me deixa dar sossego, eu tenho um patrão, um chefe, eu tenho uma pessoa que convive comigo e tudo mais, a minha vida tem isso, tem aquilo. Então, quando você pensa assim, quando a gente pensa assim, a gente vai ter um grande problema. A gente acha que o domínio da nossa vida não está em nossas mãos, mas é um engano. Isso é aquela tampa do seu porta-joias que você pensa que existe, mas ela não existe. Então, você não consegue estar acima, num nível onde o mundo poderá agitar da maneira que ele quiser e você estará centrado dentro de si mesmo e, ao mesmo tempo, centrado na fonte criadora. Agora, isso precisa haver uma consciência plena de que você tem o poder, que você tem as suas joias, que você tem o seu valor, tá certo? Então, o que acontece? Não importa o quanto o mundo agite ao seu redor, você vai permanecer centrado. É assim que vivem os sábios, tá? Os reais sábios. Então, abra seu porta-joias, escancare seu ser, permita que seu tesouro se expor. Que valor há nele trancado às 7 chaves? Então, o que acontece? Se a gente coloca o ego na nossa frente, né? Na frente de tudo que a gente faz, percebendo só o que há de material e do que há de fatos que na verdade não são reais, são todos passageiros, todos. Nem mesmo a morte não é um fato real, é passageiro. Então, imagina um problema, imagina um fato ocorrido, imagina uma situação vivida. Isso tudo é passageiro, tudo não existe. Na verdade, é questão de como enxergar o problema. No momento que você tiver a visão que vem lá do fundo, que você expor as suas joias, aí sim você tem como realmente viver com o maior problema que possa existir na face da Terra. E você vai estar centrado e ali alinhado e vivendo em harmonia. Parece utopia? Não, não é. É uma questão de saber permanentemente o quão grande é o seu ser. Se você tem Deus dentro de si, o que mais pode te fazer mal? Ok? Então, quando a gente tem essa visão de forma permanente, aí você vai dizer, mas é muito difícil me manter assim. Sim, é muito difícil mesmo se manter assim se você não conhecer-se a si mesmo e se você não tiver esse acesso ao seu interior através de meditações. A meditação é um dos instrumentos mais poderosos que existem para que a gente possa estar centrado em nós mesmos e mantermos 24 horas por dia esta consciência. Aí o mundo se agita, o mundo faz o que faz. Você pode ter sim, você é humano, você vai ter um momento de choque que vem aquele, nossa, tal coisa aconteceu. Mas você vai estar centrado para conseguir fazer aquilo que é certo e estar acima daquele problema. Perceber a grandiosidade do seu ser, o quão grande é o tamanho
da presença divina dentro do seu ser, e aí tudo que acontecer, nada vai te abalar. Ok? A consciência rompe as barreiras. No futuro, rirá ao perceber que sempre esteve aberto e que apenas vultos de uma caixa havia. Sim, o ego cria essa impressão de que nós não temos esses dons, que nós somos fechados, que nós somos bloqueados. Na verdade, a nossa sociedade, certas doutrinas religiosas nos fazem, infelizmente, esse tipo de coisa, porque entenda assim, se você se abrir e você realmente tiver uma percepção de que você está plenamente 24 horas, 365 dias, né, do dia, 24 horas do seu dia e 365 dias por ano conectado a Deus, o que você vai fazer na igreja? Né? Então, os que conduzem na igreja nem sempre vão te ensinar como viver dessa forma, tão independente. Tá? Apesar das escrituras ensinarem isso, quem orienta, eles já são orientados lá pelos seus superiores para que não orientem isso. Eles nem percebem isso, eles não fazem isso de má fé. Tá? Compreenda que não é feito de má fé. A questão é mesmo porque os grandes lá em cima sabem que se todos eles descobrirem o caminho da interiorização, simplesmente você não vai precisar mais. Tá? Então, a gente percebe que muitos daqueles que passam as doutrinas, que passam as informações religiosas e tudo, infelizmente eles também acabam nos deixando diminuídos e bloqueados. E com isso a gente não percebe que a gente tem esse potencial dentro de nós mesmos. Todo aquele tesouro sempre esteve disponível, só você não sabia. Divirta-se, farte-se, exponha-se e deleite-se em realização. Então o que vai acontecer? Essa leveza que você vai encontrar dentro de si, quanto mais meditar, quanto mais se interiorizar, quanto mais conhecer-se de si mesmo, quanto mais aprender o seu real valor, quanto mais sentir quanto de valor nós temos, que só lá dentro a gente sabe, né? Porque por fora nós podemos ter dezenas de problemas, né? Assim, até físicos, estéticos, idade, podemos não estar nem mais saindo de nossas cadeiras com facilidade, nem tantos outros problemas que não tem nada a ver. Tá? Nosso interior pode continuar sendo cristalino, lindo e cheio de valores, tá certo? Não importa. A gente pode estar também vivendo num momento de uma vida assim muito conturbada, cheia de problemas, seja com familiares, seja profissionais, sejam financeiros, sejam quais forem. Não importa. Lá dentro nós portamos as nossas joias, tá certo? Então, se a gente manter-se com esse tesouro disponível, né, da gente conseguir que ele esteja permanentemente disponível através dessa consciência, e infelizmente a gente não sabia, né, e no momento que a gente não sabe, a gente acaba fazendo, sofrendo inclusive, né, sofrendo é o pior de tudo, a gente sofre muito. Não, a ideia é o quê? Divirta-se, farte-se, exponha-se e deleite-se em realização. Então, a ideia é nos realizar, e quando a gente nos realiza, a própria fonte criadora também se realiza. Foi por isso que ela nos criou, tá ok? Então, essa é a mensagem de hoje e a gente espera vocês aí numa próxima oportunidade, que deve ser em breve, que a gente poderá fazer aí também nas meditações e tudo. Participem e estamos aí nesse canal. Divulguem e também clique no joinha aí, que ajuda a divulgar de forma orgânica os vídeos, tá ok? Então é uma forma que a gente tem aí de poder contribuir com vocês, tá? Um grande abraço a todos e um ótimo